Graça e paz! Tudo bem com vocês, crianças? Estamos aqui para começar a nossa sexta aula. Nós vamos continuar aprendendo mais sobre Samuel, conforme ele foi crescendo, né? O que foi acontecendo na vida dele. Assim como a gente está sempre crescendo, Samuel também foi crescendo. Antes da gente começar a nossa historinha de hoje, nós vamos cantar, vamos nos alegrar. E eu escolhi uma música que vocês gostam bastante. Então vamos de pisca-pisca? Então vamos lá. O que você está fazendo com os olhos? Eu estou piscando e descobri que quando eu fecho, fica tudo escuro. É verdade. E quando abrimos, fica tudo clarinho e dá pra ver tudo. E eu acabei de me lembrar de uma canção. É verdade. E se for a que eu estou pensando, eu vou começar. Pisca, 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 pisca pra entender. Se você fechar os olhos, tudo vai escurecer. Pisca, 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 pisca pra entender. Quando a gente abre os olhos, tudo dá pra ver. Quando tudo era escuro, Deus falou. O quê? Haja luz e a luz brilhou. Agradeço a Deus pela luz. Obrigado em nome de Jesus. Pisca, 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 pisca pra entender. Se você fechar os olhos, tudo vai escurecer. Pisca, 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 pisca pra entender. Quando a gente abre os olhos, tudo dá pra ver. Quando tudo era escuro, Deus falou. Haja luz e a luz brilhou. Agradeço a Deus pela luz. Obrigado em nome de Jesus. Pisca, 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 pisca pra entender. Se você fechar os olhos, tudo vai escurecer. Pisca, 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 pisca pra entender. Quando a gente abre os olhos, tudo dá pra ver. Pisca, 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 pisca. Pisca! Eu gostei. E aí, vocês gostaram? Quem quer mais uma musiquinha? Essa agora é uma musiquinha que tem a ver com a nossa história, que a gente está aprendendo sobre Samuel. Samuel, ele conversava com Deus. A gente vai chegar nessa parte. E essa música fala que Deus, ele sempre escuta as nossas orações. E a gente agora vai aprender como a gente deve orar. Eu sempre falo com vocês que oração é coisa muito séria, né? Por isso que na hora de orar, a tia Fran sempre fala que a gente não pode ficar brincando, a gente não pode ficar conversando, né? A gente tem que prestar atenção no que a gente está falando com Deus. Então vamos aprender mais essa musiquinha? Vamos lá. Fecho os meus olhinhos junto às minhas mãos. Fico bem quietinho pra fazer a oração. Fecho os meus olhinhos junto às minhas mãos. Fico bem quietinho pra fazer a oração. Meu Jesus me ama de todo o coração. Ele sempre escuta a minha oração. Meu Jesus
Fecho os meus olhinhos junto às minhas mãos. Fico bem quietinho pra fazer a oração. Fecho os meus olhinhos junto às minhas mãos. Fico bem quietinho pra fazer a oração. Meu Jesus me ama de todo o coração. Ele sempre escuta a minha oração. Meu Jesus me ama de todo o coração. Ele sempre escuta a minha oração. Ele sempre escuta a minha oração. Muito bem! Quem aí aprendeu a coreografia certinho em casa? Então, oração é algo muito importante, porque é um momento que a gente tira para conversar com Deus, né? E eu gostaria de saber, quem aí tá fazendo oração em casa? Na hora que você acorda, na hora que você vai dormir, na hora das refeições. Então, sempre aí na sua casa, faça oração, converse com o Papai do Céu. Vamos agora para a aula de hoje. Como a tia falou, estamos na nossa 6ª aula. E hoje nós vamos ver, conforme Samuel foi crescendo, ele continuava servindo a Deus cada dia mais. Quando a gente começou essa história, Samuel nem existia, vocês lembram? A mãe dele era doida para ter um neném e não conseguia ter um neném. E ela pediu para Deus. E Deus deu a ela um neném. E esse neném foi crescendo, né? E todo ano, a gente já aprendeu na aula passada, que todo ano a mãe de Samuel levava para ele um presente. Quem lembra o nome do presente que Samuel ganhava? Pensa aí. Qual que era o presente? Ah, era uma túnica, né? Era uma túnica. Cada vez ela levava uma túnica maior, porque ele ia crescendo. E eram túnicas muito bonitas, né? E eu lembro que na aula passada eu pedi para vocês desenharem uma túnica para o Samuel. E eu recebi cada desenho lindo de túnica que eu fiquei assim, encantada. Então, cada ano a mãe de Samuel continuava levando túnica para ele. E aí, quando ele encontrava com a mãe dele, eu imagino que ele dava um abração nelas. Então, a Ana, ela fazia túnica para Samuel, porque ele estava morando com quem? Ele estava morando com o sacerdote Eli, né? Aqui, o sacerdote Eli. Ele é quem cuidava de Samuel, ele quem cuidava do templo. E Samuel, a cada dia que passava, estava ajudando o sacerdote Eli a cuidar das coisas do templo. Então, quando o sacerdote Eli, ele viu que Samuel estava ali ajudando ele foi dando outras tarefas também para Samuel. E a gente, na nossa casa, a gente também, à medida que a gente vai crescendo, o papai e a mamãe, eles vão nos dando tarefas. Então, você pode começar a ajudar o seu papai e a sua mamãe a arrumar o seu quarto, né? A guardar os sapatos que ficam espalhados na casa, a guardar aí os seus brinquedos, né? Então, você pode ajudar, dependendo do seu tamanho, você pode ajudar em diversas tarefas. E falando da nossa vida com Deus, como que a gente pode crescer, né? Não só no nosso tamanho. A gente pode crescer aprendendo mais. Como que a gente pode aprender mais? Através das musiquinhas, né? Que elas falam histórias muito legais e a gente aprende. Indo aos cultos com o papai e com a mamãe, né?
ouvindo historinhas, né? Então, a gente aprende também orando, né? Lendo a Bíblia. Você que já sabe ler, você já pode ler a Bíblia. E você que não sabe, você vai pedir pro papai, pra mamãe, pra titia, pra vovó, pra ler a Bíblia pra vocês. E a gente vai aprender agora conceito de grande, pequeno, de curto e de longo. Por quê? Existem histórias que são pequenas, existem histórias que são grandes. Essa história de Samuel mesmo é uma história grande, por isso que a tia está dividindo ela em várias partes e cada dia a gente está aprendendo uma partinha diferente. Então, aí na casa de vocês vão pedir pro papai e pra mamãe para estarem contando histórias, tanto pequenas quanto grandes, para vocês aprenderem a diferença de grande e pequeno, de curto e comprido. Então, eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês. Eu tenho aqui um livro de historinha que ele é curto. Olha, ele tem pouquinhas palavras, tá vendo? Então, é uma história bem curtinha. Olha, bem curtinha. Essa aqui, se a gente começar a ler rapidinho, acaba a história. Já tem livros que tem histórias compridas, olha, que tem muitas palavras. Muitas palavras, olha aqui, muitas palavras. Esses são ótimos para ser contados na hora de dormir, porque aí dá aquele soninho, né? E na Bíblia também nós temos livros que são pequenos e livros que são grandes. Então, pede ao papai e a mamãe para contar diversas histórias para vocês. A hora de dormir é uma hora bacana para poder estar contando história, não é verdade? Porque aí o sono vem bem rapidinho e a gente dorme ali pensando na história que a gente ouviu. Continuando a nossa aula, né, a gente aprendeu o conceito aqui, né, de longo, de curto, né, de grande e de pequeno. E a gente vai aprender também que Samuel, à medida que ele foi crescendo, ele começou a falar com Deus. E esse é o tema da nossa próxima aula. A gente vai ver finalmente o momento que Samuel conversou com Deus pela primeira vez. Vocês estão curiosos para ver como que foi? Como que vocês acham que Samuel reagiu quando Deus falou com ele? Estão curiosos? Esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Agora, a tia Fran trouxe a atividade para vocês fazerem em casa. Além de pedir o papai para a mamãe para contar histórias curtas e longas para vocês, vocês também vão fazer a ilustração dessa história. Essa história a gente aprendeu que para a gente crescer e aprender mais do Senhor, a gente tem que orar e também ouvir histórias, né? Histórias sobre Deus, né? Sobre Jesus e sobre as pessoas que andavam com Jesus. E essas histórias estão na Bíblia. E agora, essa aqui, ó, é a atividade. Sabe quem é essa moça aqui? É a tia Fran. Olha aqui, ó. Tá vendo que ela tem o cabelo enrolado igual a tia Fran? Olha, a tia Fran tá aqui, ó, com o fantoche do Samuel na mão. Aqui, ó. Igualzinho a tia Fran. Fala se não é igualzinho. Olha aqui, a tia Fran com o fantoche. E olha aqui, a tia Fran com o fantoche dela. O que vocês vão fazer em casa? Vocês vão desenhar a tia Fran com o fantoche na mão e aqui do ladinho, sentado no tapete, ouvindo a história, você vai desenhar você aqui do meu ladinho. Olha, eu quero muito receber as fotos dessa ilustração, porque eu tô com tanta saudade e eu quero muito ver vocês desenhar a tia Fran contando a historinha com vocês aqui, ó, sentadinhos no tapete. Então, posso contar com vocês? Vou esperar desenhos bem coloridos, bem bonitos, tá? Aqui, ó, pra vocês olharem mais uma vez, pra vocês desenharem e ficar bem igualzinho, ó. Eu quero que fique assim o desenho, ó. A tia Fran com o fantoche
e vocês aqui do meu lado. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, nossa sexta aula. Nós aprendemos que enquanto a gente está crescendo, a gente aprende, principalmente com as historinhas. Então, pede o papai, pede a mamãe, ou a titia, a vovó, né? Algum adulto aí que já sabe ler, para contar histórias para vocês, tá bom? Eu fico aguardando o retorno das atividades lá no grupo, tá bom? Papai, mamãe, titia e vovó. Conto com a participação de vocês. Beijo e até a próxima aula!